abismo, amém? Onde do abismo, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Onde eu sou
alegre liberdade, porque eu conheci o caminho da verdade. Amém? O caminho da salvação. Irmão João era idólatra, irmão João era carnavalesco. Amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. E, aleluia, mas era uma alegria enganosa. Amém? Aleluia. E Jesus abriu nossos olhos. Amém? Amém? Aleluia, das irmãs estão com a oportunidade. Amém? Aleluia, já estão com a oportunidade. Amém? Vamos louvando enquanto isso. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Sempre que eu me chamo glória a Deus. Aleluia. Tem amor, mais amor. Que não tem. Salvador, você vem sem amor, não pode agradar ao Senhor. Vem mais sem amor, mais amor, que não tem, peça ao Salvador. Você vem sem amor, não pode agradar ao Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Sobrou. Cante de vitória. Salve a igreja, amado do Senhor Jesus. Glória a Deus. Adorai-o, Rei do universo, terra, céu, cantai seu louvor. Todo Senhor, grande mas universo, louve ao nome
Agradecer. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, amém? Já está passando o servo do Senhor, vai ministrar a palavra, amém? Aleluia, meu Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Canta o Senhor dos exércitos, glória a Deus, aleluia. Vamos estar fazendo oração, amém? Aleluia. Pai, Deus Santo, Deus maravilhoso, Senhor da glória, aqui, Pai querido, Pai Senhor, Pai querido, Senhor, amém? Senhor da glória, aleluia, Senhor da glória, onde o Senhor colocou, Senhor, para sermos ouvintes, Senhor, da tua palavra, Jesus amado. O Senhor me abençoe, meu Pai. Aleluia, Senhor, da glória do céu. Meu Pai, vai ministrar. Aleluia, a palavra e também, meu Pai. Aleluia, 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 Santa Ceia, Jesus amado, que nós cremos, Senhor. Aleluia, Senhor da glória, que essa, aleluia, Pai, era para nosso crescimento espiritual, Senhor. Eu que nesse dia, Senhor da Deus, Senhor, dia da tua morte, Jesus amado, Senhor da glória. Aleluia, o Senhor pagou, meu Pai. Aleluia, fez por mim, por nós, Senhor da glória, e nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? E a igreja pode bater palma para Jesus. Pode bater palma para Jesus. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Deus amado, glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Amém. Certo, amados. Glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus. Agradecemos a Deus Aleluia, meu Deus. por tudo que Ele fez por nós. É, meu Deus, glória a Deus, aleluia. Está fazendo e fazerá. Vamos continuar motivados assim. Glória a Deus. Porque Ele é bom. E a sua bondade é plenamente confiante. A palavra diz que Ele é bom e Ele é benigno. Glória a Deus. Ele é bom e transmite a sua bondade, transmite a sua confiança de bondade para conosco. Nós nos alegremos com isso, em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Deus maravilhoso. Quero convidar a minha esposa para fazer uma participação também. Glória a Deus, Trabalho do Senhor, nós aleluia. sabemos que Deus, Senhor, o tempo é um tempo muito rico em servir a Deus, não é isso? graças a Deus, aleluia. Cheio de alto e baixo, mas muito rico referente a servir a Deus. Glória É a uma Deus, realidade mesmo. glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja da Santa Paz, do Senhor Jesus. Amém. Como de costume, para glorificar o nome santo do Senhor nessa noite. Aleluia, tudo aqui é para a glória dele. Nada para nós, mas tudo é para a sua honra e a sua glória. Vamos glorificar ele com 155. É 155.
tua vida. O amor de Cristo é tão grandioso. Igreja nunca se sinta sozinho, porque Jesus Cristo está sempre do nosso lado. Glória a Deus, E aleluia. Jesus nunca abandona seus filhos, seus servos. Então a igreja nunca se sinta sozinho, nunca se sinta abandonado, porque tem um que morreu para nos salvar e transformar a vida, aleluia. É o único. Nessa noite vamos ficar de pé, aqueles que podem, vamos orar pelos servos de Deus que estão em cima do legislador. São homens, mulheres que podiam estar aqui, mas não pode, porque são abandanados. Mas o Senhor vai de encontro. É maravilhoso, igreja. Às vezes eu saio com meu esposo e quando a gente chega na casa da serva de Deus, alegria, porque elas vão receber assim, aquela alegria transborda, você sente a alegria da alma, porque elas, quando chega lá, oh meu Deus, que alegria, não pode estar aqui, mas quando vai lá, a alegria está contente, e a presença do Senhor nos enche, porque você sabe que tem homens e mulheres ainda cheios da graça do Espírito Santo, mesmo em cima de uma cama, do leito de dor, mas eles têm esperança daquele que foi vir buscar a sua igreja, aleluia. Então a igreja é tempo de se despertar, buscar mais a presença do Senhor, pedir perdão e perdoar, porque em qualquer hora seremos arrebatados. É isso, é porque nós temos que estar atentos para que estejamos com os corações limpos, santificados, purificados, porque é isso que o Senhor quer, a sua igreja lavada e remida pelo sangue de Cristo. Glorioso Deus, bendito é quem está a tua igreja. E nessa noite, meu Pai, pedindo perdão das nossas vidas. Deus de glória, Deus de glória, Deus de glória, Deus de glória, 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 glória. Oh Deus de glória, 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 glória. Nessa noite, Oh glória! Oh Deus, poderoso Deus! Oh Deus, poderoso Deus de glória! Oh Deus de maravilhas! Meu Deus amado, meu Deus querido, eu te agradeço, Deus, por estar aqui mais uma vez, te adorando, te exaltando, meu Deus amado, meu Deus querido, meu Deus de glória, meu Deus de maravilhas, meu Deus de poder, meu Deus de poder, meu Deus de glória, eu te amo, Jesus. Meu Deus, me perdoa, Pai, todas as vezes, meu Deus, que eu me sinto só, que eu me sinto abandonada, mas eu creio, meu Deus, que o Senhor nunca vai me abandonar. Pode a família me abandonar, pode os amigos me abandonar, mas eu creio que o Senhor nunca irá me abandonar. Aleluia! Mas quem trouxe a sua oferta pode apresentar a Deus a essas graças. Depois iremos te meditar na tua palavra de Deus. Apresentem a ação de graças. Sabe o que é ação de graças? Todos sabem, não é? O que é ação de graças? Ação é algo que alguém pratica de bom ou de mal, ou de ruim. Então, isso significa a prática de alguma coisa que a pessoa usa e apresentar as ofertas dando graças a Deus, porque Deus é digno de ser agradecido. É isso que a palavra nos ensina. Então, quem trouxe a sua oferta presente aí em ação de graças a Ele, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez, está fazendo e fazerá. Ele se agrada de quem agradece. Você pode agradecer, claro que sim. Agradeça a Ele, também apresentando a sua oferta. E quem não tem oferta, apresenta você mesmo como oferta especial a Deus, como oferta de a apresentação como presente a Ele, Senhor da glória, Deus de glória, Pai celestial, no nome de Cristo Jesus, teu amado Filho,
Meu Deus, meus cérebros que estão apertando, os que não estão também. Meu Deus, mas de uma maneira toda integral. Senhor, nós te agradecemos por estar presente, Senhor, da glória e juntos, louvando e bendizendo o teu santo nome. Senhor, receba a oferta dos teus servos em Cristo Jesus, teu amado Filho, e assim seja. E graças a Deus. A irmã já está passando já colhendo as ofertas, e tem alguém que pode cooperar, distribuindo os envelopes. Tem alguém que pode também passando os envelopes, cooperando na obra do Senhor. Cada momento o Senhor vai nos agraciando, como tem duas agraciadas. Não sei se é o irmão Felipe que está ali ou é o irmão dele. É ele, é o braço todo. Seja bem-vindo. A minha esposa, eu, nós dois, né? Ela puxou a Cícera e eu, confirmei. Eu acho que nasceu o Rodrigo, o irmão Felipe vai estar lá. Ó, que maravilha, não é? Ela falou primeiro, eu falei, que maravilha de Deus. É assim que Deus trabalha e nós aceitamos a sua palavra, não é? Uma realidade nesta sua palavra, a palavra de Deus. Então vamos a isso. Pega assim que o Senhor preparar. Se ele preparar até na outra ceia, traga. Vai, irmão Antônio. Pai do Senhor, e é tudo, Antônio. Tá bom, Pai do Senhor, irmã Celi, não é? Celi, são irmãos antigos. Glória a Deus. Que a gente tem uma história, sempre revendo a história da consideração. Isso é muito lindo na palavra, não é? Muito bom. Tem Felipe, tem uma história longa, que eu conheço ele bem adolescente, não é isso? E sempre nessa sempre nessa atenção importante da palavra do Senhor, nosso amado Deus. Então isso é importante para mim, para você, é importante para nós. Então, irmão, já distribuiu os envelopes, já entregou pela fé em Cristo Jesus, Senhor da glória. Louvado é Ele, reina para sempre. E iremos meditar nesta palavra, a boa palavra do Senhor, a palavra que nos consagra, palavra que nos purifica. Essa palavra, conhecida na Bíblia Sagrada como a palavra consagratória, a palavra de Deus. Já vamos meditar a palavra do Senhor, e no capítulo 9 da Epístola aos Hebreus. Vamos abrir nas nossas Bíblias a Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Vamos meditando nesta boa palavra. Aleluia! Tem título nas vossas Bíblias. Graças a Deus. Encontrar Hebreus capítulo 9, versículo 11. Amém. Deixa todos procurar para juntos uma meditação, a boa meditação da palavra de Deus. E aleluia! Procuram todos, soldados se preparam e soldados marcham juntos. É uma realidade nessa palavra dele, o Senhor.
Dá para nós. Todos procuram juntos, para ler juntos. É importante a gente estar sempre tirando um determinado tempo para a meditação, a leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus, ela, com a meditação do Espírito Santo, ela protege muito as nossas mentes. Eu creio. Ela não deixa a nossa mente caducar. O senhor pode ficar bem idoso, e ela não caduca, devido à essência, à especialidade que a palavra, a leitura da palavra faz para as mentes. Isso tem testemunhos na Bíblia. O apóstolo João, quando ele escreveu as suas epístolas, a última, o Evangelho também, a última foi o livro do Apocalipse, que já estava com mais de 90 anos de idade, cerca de 96 anos. Ele ainda era um autêntico escritor, a mente estava nítida, devido à precaução, aquele prevenimento, aquela prevenção para o futuro. Assim Deus preparando. Por isso que não podemos descuidarmos da leitura da Bíblia. É assim ou não é? Quando nós estamos lendo a Bíblia, ela está lendo a nós. Quando eu leio a Bíblia, ela está lendo a mim. Quando eu examino a Bíblia, ela está examinando a mim. E assim sucessivamente com todas as pessoas. Vamos ler aqui o versículo 11. Tem o título. Alguém pode ler? O sacrifício, o capítulo 9, tem um título. O sacrifício do santuário, por causa das suas imperfeições, devia repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Exatamente. Isso nos traz uma plena segurança nesta palavra. Eu não vou ler tudo sobre as comparações figurativas que estavam no templo, porque resume em Cristo. Depois os irmãos podem ler em casa, até do versículo 1 até o versículo 10, e na sequência, se vocês acharem por bem, leia e procure, se até alguém não entendeu, procure compreender para crescer espiritualmente em Cristo Jesus. Mas no versículo 11 diz assim: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito, diz aqui a palavra de Deus, tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação. Eu estou lendo a Hebreus capítulo 11, capítulo 9, falei 11? Não, 9, e versículo 11. Capítulo 9 e versículo 11. Deu para compreender? Amém. Então, diz a palavra. Então, vamos repetir a leitura, versículo 11. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. O verso 12 diz, né? Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário. No santuário, em algumas traduções, que é a mais correta, fala no santíssimo lugar. No santuário,
havendo afetado uma eterna redenção. Diz a palavra de Deus. Pode assentar, nós oramos. Depois orou, nós oramos. Vamos meditar, amém, na palavra do Senhor nosso amado Deus. E o que a palavra nos mostra, no texto acima onde não lemos, desde que Deus revelou a salvação e estabeleceu uma nação como exemplo. Qual foi a nação que Deus estabeleceu como exemplo? A nação de Israel. Para quem não sabe, a nação de Israel. Com que aprendamos como exemplo. A nação de Israel, Deus revelou a Abraão, dali, por fim, apareceu a nação se formou-se uma nação, só que a revelação central da palavra de Deus, desde todas as épocas, é Cristo, o Senhor da glória, e revelado no seu sacrifício de redenção, porque mesmo Deus estabelecendo em Abraão a continuidade dos descendentes depois que o homem pecou, mas Abraão também foi um homem que necessitou de Cristo em todos os momentos, como nós necessitamos em todos os momentos. Não somente na parte física, mas também muito mais, em todos os lugares, em todos os assuntos, na parte espiritual. E por esse motivo, a palavra nos diz que Abraão é uma tradução do que lemos. Que Abraão, de tempo em tempo, ele ergueu o altar. E quando se trata de altar erguido, é indispensável a presença de Cristo. Mas quando se trata de redenção, remissão, salvação, era Cristo crucificado. Os cordeiros que eram apresentados nos altares, os servos de Deus, representava Cristo, o Senhor da glória. Não sei se os irmãos se lembram, alguns irmãos, que nós já tivemos comentário sobre o primeiro derramamento de sangue que houve sobre a terra. Alguém lembra? Simplesmente assim. Quando foi que houve o primeiro derramamento de sangue sobre a terra? Vamos participando. É indispensável. Você vai na festa, ou iremos na festa, um aniversário, coisa parecida, a pessoa não fica quieta, ela vai participar do churrasco, se tiver, do alimento, participar também das bebidas refrigerantes, assim por diante, porque são participantes daquele evento. E nós, como servos de Deus, também não podemos, de maneira nenhuma, deixar de participar dos fundamentos elementares que olham diretamente para Cristo, o Senhor da glória, e nos aviva os nossos ânimos. Aleluia! Em todo o tempo, por mais difícil que seja, a visão da salvação, a visão central, se encontra exatamente no sacrifício de Cristo. Aleluia, Jesus. Não sei se alguém já fez essa pergunta recente. O primeiro derramamento de sangue que a Bíblia nos mostra que houve sobre a terra. Foi o filho de Eva e Adão.
responder aos irmãos que querem participar. Eu estou comentando, Cristo, ele pregava, muitas vezes, a maior parte ele pregava sentado, usando aquela postura plena, aquela postura de organizar, e também examinando as mentes através da palavra. Quem estava compreendendo progredia melhor. Quem não compreendesse poderia chegar até ele se tivesse interesse de aprender e compreender, e ele explicava detalhadamente. Mas o interesse é que todos ouçam a palavra, compreendam, guarda e pratica. Aleluia, Jesus. Se chama perseverança. É o crente perseverante, é o crente paciente. Muitas pessoas reclamam que não tem paciência de ficar ouvindo uma aprendizagem executiva, mais instrutiva, mas sem paciência não se serve a Deus. A pergunta é sequência, seguida. O primeiro derramamento de sangue que houve sobre a terra. Caí na tua terra. Ajuda aí, Bolsonaro. Foi lá no céu, Lúcifer fez a cabeça de meio mundo lá em cima. Abel caiu na tua Abel. É isso mesmo? Irmã? Caiu na tua terra. Foi quando a Eva pecou, mas o Adão. Foi algumas irmãs, uma, duas, não sei se tem mais, responderam. Minha esposa não se liga. Por que, irmãos, eu estou insistindo a mesma? Porque doutrina não é igual a cultura. Todos precisam ter o mesmo entendimento. Amém. Tem que estar na mesma E ainda a pergunta, ela não é uma pergunta e precisa fazer um certo de tempo de um curso fundamental para compreender, para responder essa pergunta. É uma pergunta que todos podem aprender, responder e ficar se lembrando, por isso que eu estou referindo. Não é pergunta difícil, talvez alguém não descobriu, mas pode descobrir porque o Espírito de Deus que está em nós, testemunhando de Cristo, ele faz nos lembrar daquilo que ouvimos no passado, podemos refletir no presente. Aqui onde nós lemos, está identificando Cristo Jesus, Cristo, o único. Cristo, o suficiente para, através, por meio do seu sacrifício, nos levou-nos a Deus, mas unicamente a Deus. Aleluia, Jesus. Abel é um paralelo em Cristo, mas é menos do que Cristo, é menor do que Cristo. Abel, que a maior parte responde essa pergunta assim: por sangue de Abel, amado por Caim. Só quando você olha na visão central de Cristo, centralizada em Cristo, que aqui no Apocalipse mostra aonde houve o primeiro derramamento de sangue na terra, antes do sangue de Abel, já houve o primeiro derramamento. Eu quero até ler com o irmão, ou se o irmão quiser ler para mim, aqui no Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Parte B desse versículo. Glorificado é o nome do Senhor da glória. O livro do Apocalipse, capítulo 13, e versículo 8.
esse versículo e outros mais são versículos-chave. É o versículo-chave que já traz o resultado exato da palavra. Não sei se um dos irmãos aí quer ler para mim ou pode ler, por favor. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. O Jesus foi morto em forma de animais, em forma de cordeiro. Por quê? Porque sem ele nada é feito. Sem ele não podemos fazer nada. E quando o casal pecou, Adão e Eva, ambos pecaram, houve a quebra de duas alianças. A aliança com a inocência e a aliança com a natureza, que todos nós somos testemunhos como a natureza está sendo estraçalhada de tempo em tempo, retalhada, acabando tanto a parte física mesmo da natureza como o ser humano. Mas tudo isso é uma sequela do pecado. Então o casal pecou e agora recebeu de Deus. O que é que eles receberam de Deus? A misericórdia. Receberam primeiro culpa, depois juízo, consequência, porque pecou. Tem pecado que não causa consequências, mas o pecado se for soberba, a terceira instância causa. Então Adão pecou e ficou destituído da glória. Só que Deus ele revela para nós o seu plano. Quando o homem quebra a aliança, Deus não quer o seu plano, porque o plano de Deus é feito com juramento. O plano de salvação, da salvação, é feito com juramento. E somente Ele pode jurar o que Ele pode cumprir. Nós não podemos jurar porque não temos autonomia sobre o dia de amanhã. Só no momento. Se Adão quebrou a aliança, as duas alianças, mas Deus não quebrou o plano, o juramento de Deus visa a sustentação da sua palavra através do sacrifício de seu Filho Jesus. Tanto é que para que o casal voltasse à vida, qual foi o sacrifício que Deus fez? Gênesis é o princípio, Apocalipse é o fim. Está compreendendo? Em Gênesis aparece o pecado, em Apocalipse, eliminação dele, mas referente a Cristo. O irmão mesmo que leu aí para nós, lê no livro de Gênesis, por favor, 3, verso 21. Glorificado, exaltado é o nome dele do Senhor. É um tempo de boa oportunidade para que nós meditemos nela. A meditação é equivalente a uma vida de oração. Apocalipse, ou seja, Gênesis 3, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele, para Adão e sua mulher o vestir. Isso. Deus chama o casal. Aí nós já está lendo o texto. Mas o contexto trouxe o resultado, não trouxe? O contexto que está, está no Apocalipse 13, 8, parte B. O irmão leu. E o texto que acabamos de ler agora, ele leu para nós. E fez o Senhor Deus peles
vestimentas de peles e os vestiu. Aqueles animais, essas peles que aparecem aí, ou aquelas peles que aparecem aí, eram peles de ovelhas, de carne de cordeiros, que simbolizavam o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo. A Bíblia Sagrada está na letra exatamente posicionada com a nossa segurança de fé. A fé a fé é dada pelo Espírito de Deus com abundância, em um sentido único: Cristo, Salvador, e isso através do seu sacrifício. Então Deus chama o casal, decola animais, tipo de Cristo, e com aquelas peles daqueles animais, fez vestimentas longas e vestiu o casal. Se nós olharmos, o homem pecou no capítulo 3 na sequência, quem ensinou a não pecar, ensinou também a vestir. E uma vestimenta totalmente profana, porque o pecado que Adão cometeu só teria vantagens para a salvação só por um único sacrifício, o sacrifício de Cristo. Mas aquela ascensão espírita que Adão participou, Eva, no caso primeiro, participou, mas a recomendação não foi feita a Eva, foi feita a Adão. Então o maior pecado caiu sobre ele. E quem ensinou a pecar, ensinou também o vestir. De vestes de folha de figos, vestes parciais, folhas vêm de árvores. Pergunto para a igreja: árvore produz sangue? Então estava destituído porque ele vestiu com uma vestimenta que não simbolizava redenção, e sim prosseguimento do pecado. Em contrapartida, Deus chama o casal, decola animais, tipo de Cristo, e fez as vestimentas suficientes, que os irmãos entendem que quando nós recebemos a Cristo, a palavra nos revela lá no futuro, é um texto é uma frase bem conhecida, que todos serão vestidos de vestimentas brancas. Não é isso? Porque as vestimentas brancas denota que os que é justo aceitar a Cristo e ter direito no seu sacrifício. Então, as vestes brancas é o emblema da fé salvífica. Então, primeiro, mesmo olhando um assunto, o primeiro derramamento de sangue que houve foi Então, houve a intervenção do Cordeiro, trazendo Adão e Eva a reconciliação, mas já revelado a morte de Cristo, Jesus. Por isso que é bom você meditar bem na palavra. Nós nunca podemos colocar a criatura em lugar do Criador. Não tem nenhum respaldo bíblico. Então, quando Abel ergueu o altar a Deus, um altar a Deus, e sobre o altar ele colocou o quê? As gorduras do seu rebanho. Ele também ficou sabendo, contado pelos seus pais, orientado pelos seus pais, que Deus tinha revelado animais
E eles voltaram à salvação, porém perdendo o galardão. Galardão governar o mundo com facilidade, sem maldade, sem pecado. E Abel aprendeu a lição de quem? Dos pais. Tanto é que quando a Eva deu à luz tanto Caim quanto Abel, a Eva já nos denota ela praticando, usando a ação de profetisa, sinal de perdão, em janeiro, está no capítulo 4 de Gênesis. E ela deu a luz a Caim e disse: alcancei do Senhor varão. Isso é profeta, isso é profecia, quem sabe? Mas é profecia, testemunho. E Abel, por sua vez, ele foi refletivo. Já que meus pais foram redimidos por sangue, mesmo de animais que simbolizavam o sangue de Cristo, sangue de cordeiros, já sei o que eu vou fazer. Eu vou escolher ser pastor de ovelhas. Por qual motivo? Um dia eu hei de oferecer o altar, um altar para Deus. E eu conheço que Deus só recebe o sacrifício se estiver presença do sangue. Então ele foi uma pessoa preventiva, ele preveniu, ele escolheu a provisão. Não é uma coisa aleatória, simplesmente assim, não. Ela está dentro da razão da boa palavra de Deus. Daí para cá, os que recebem a palavra de salvação, eles nunca colocam a criatura substituindo o Criador. Sempre o princípio. No livro de Gênesis, houve a primeira criação humana. Houve o primeiro aperfeiçoamento. Houve a primeira recomendação condicional em Adão, por ter nenhuma condição da consciência. Está compreendendo? Houve o primeiro pecado, a sentença do primeiro juízo, o primeiro arrependimento e o primeiro perdão. Nós queremos, cada momento a mais, suavizar nossas mentalidades. Medite nessa palavra. E no momento em que Abel fez menção de Deus pela fé. Então Abel fez menção de Deus pela fé, só que para ele indispensável que a presença do sangue estivesse lá. Não sei se todos estão compreendendo. É tempo de compreender para atender a escolha de Deus. O breve de Deus, não é o nosso. A trombeta irá, e quem ouvirá? Os escolhidos. Todos aqueles que meditam na palavra, esses serão avisados que o Senhor da Glória chegou, está nas nuvens lá em Jerusalém. Futuramente a igreja subirá. Primeiro ouve a trombeta, mas é individualmente. Por isso que a doutrina também não pode ser descartada, é a mesma para todos. Doutrina é a doutrina mais fácil que se tem de compreender na Bíblia. Existe doutrina no futuro, doutrina sobre os anjos, doutrina sobre os demônios, enfim. Isso é doutrina. Agora, existe na Bíblia Sagrada a doutrina mais fácil de se compreender e sentir o efeito dela. Qual? Salvação. A salvação, irmãos. Sabia não? A salvação. A doutrina da salvação, ela é tão simples, mas objetiva.
uma pobre mulher já no sexto relacionamento. Para a humanidade não tinha como colocar ela numa posição devida como Cristo colocou. De repente aquela mulher despertou acerca da palavra de Cristo. E naquele momento que ela confessou Cristo, o Senhor disse para ela: daqui para frente, vai fazer missão. Está compreendendo? Ela foi buscar água, vocês sabem que eu estou referindo, quem sabe? Acho que nem precisa falar o nome não, o título da mulher. E ela ouviu, e quando ela saiu daquele local do poço, ela já saiu fazendo o quê? Salva e executando missão para os seus seu pessoal da sua vila. A doutrina mais fácil de se compreender, qual é mesmo? Mas responder então assim quase, tem muita dúvida? Tem dúvida, irmãos? Quando nós vivemos em dúvidas, que posição espiritual nós estamos? A dúvida gera desconfiança de Deus. E quem desconfia de Deus vive em pecado. Então Jesus, o Senhor da glória, não colocou nenhuma dificuldade, não tive dificuldade sobre salvar. Você creu de coração, a tua fé te salvou, vai fazer missão. O homem lá do Gadareno, que era legião terrível, foi liberado por Cristo, libertado, e Jesus disse assim: vai fazer missão, vai testemunhar para os seus. Capítulo 5 de Marcos. Qual a doutrina mais fácil de compreender? Salvação. Então, às vezes, as pessoas estão tão acostumadas com uma pregação rigorista, cheia de rigor, ouvir um Deus carrasco, um Deus que só pune, um Deus que só castiga, que só joga lá na sarjeta. Aí esse Deus que tudo para ele é difícil de resolver. Eu acho que tem alguém que eu estou ouvindo um tempo que o dia da ceia, a pregação era assombrosa, era terrorismo, era o terrorismo que alguns ministravam. Acho que a irmã Cleide desse tempo. E isso, parece que isso ficou na mente de muitas pessoas, porque quando você faz essa pergunta, geralmente a resposta é uma resposta muito sem êxodo, sem uma saída sobre a inspiração que traz a palavra da salvação. E para compreender a doutrina, que é a doutrina mais fácil, parece que para muitos está ainda difícil. Dá para compreender através do que ouviu, não é? Quantas vezes eu ouvi pessoas pregando assim: se você estiver com a consciência pesada, não tome a ceia, deixa para outro dia. É uma expressão de soberbice, porque o outro dia não pertence a nós, é agora. E Jesus, quem conhece a sua palavra, ensina: se a consciência estiver pesada, humilha agora, e ele perdoa no momento exato que a pessoa reconhece que está errado. E aí vem o sinal do perdão, que é um sinal de alegria. Mas existe um tempo que não era assim. Muitas vezes, alguém diz: a doutrina está acabando, a doutrina está melhorando. Quem conhece o que é doutrina sabe que a doutrina está mais alicerçada, mais executiva para quem conhece a doutrina. A palavra de Deus. Já deu para vocês compreender ou não? Já tive época que uma pessoa cometeu uma simples falha, ia conversar com uma determinada pessoa,
aquela falha. Ela, em vez de orientar a pessoa, se arrependa agora e tome a ceia. É pecado não tomar a ceia, porque quando Deus quer perdoar e você não aceita, você está pecando. E é uma realidade, pecado de negligência. Mas a conclusão era que muitos, relacionados a isso, quando saía do local, a conversação, ficava sem a carteirinha, sem a ceia e tomava um banho. Era o que Jesus disse, não é? Que os homens colocam jugo tão pesado e eles nem com deles se movem, mas querem maltratar as ovelhas por simples pessoas de Deus. E as pessoas mais simples pensam que isso é doutrina, que é uma coisa bem parecida com o quê? Purgatório. Existe purgatório? Você vai ficar purgando aí um tempo, aí descontando o pecado, depois você volta. Filho próprio, nem já estou na hora do momento de celebrar a ceia, mas é preciso. Fica lá um tempo lá, purgando, não existe purgatório. Purgatório é uma invenção da doutrina da porta larga. Como sabemos, não existe. Então, essa questão de não perdoar é a mesma rejeitar Cristo imediatamente. Aí, como lemos aqui na palavra, nesse resumo, que aquela sacrifício de animais precisaria ser repetidos. Eram repetitivos, porque nenhum tipo de uma simbologia substitui a Cristo, o Senhor da glória. E de ano em ano os cordeiros eram mortos. Lá no livro de Gênesis, Êxodo, capítulo 39, 29, versículo 39, diz a palavra que a presença do sangue no santuário mesmo portátil, que ainda não era construído, mas a presença do sangue era indispensável para que as maldições não invadissem o santuário. O sangue de cordeiros que simbolizava o sangue de Jesus. Hoje, a época que estamos vivendo é uma época perfeita de servir a Cristo. Não que nós somos perfeitos 100%, porque somos falhos. Mas a época é a época em que Cristo, uma vez por todas, entrou no Santíssimo Lugar, lá na glória, e lá permanece. E ele, através de um único sacrifício, feito ele mesmo, como em lugar do Cordeiro, ele, Jesus, Senhor da glória, ofereceu ele a si mesmo a Deus, encher sua pelos nossos pecados. Por isso que daí para cá, a visão de igreja, ser igreja, na mente das pessoas que descobriram este sacrifício próprio por Cristo, aí muda a expressão de ser igreja. Quem é igreja? São as quatro paredes por cada um de nós. Quem já leu isso? Não leu ainda? É perigoso quando você não lê, porque os crentes bereanos, Paulo pregava a transferência da lei para a graça, e eles iam conferindo na palavra, nas palavras que Paulo dizia. Paulo citava o Antigo Testamento. Lucas ia escrevendo as frases no Atos dos Apóstolos, e os crentes bereanos iam enriquecendo na graça, iam ficando cada vez mais nobres, porque eles examinavam e conferenciavam aquilo que Paulo dizia. Está no capítulo 17 de Atos, se não me falha a memória, versículo 11. Hoje também é assim. A palavra está sendo pregada
E cada um precisa estar sempre nessa condição de invocar a Deus, dedicar na palavra do Senhor. E vemos que há confusão no meio do povo de Deus. Sabia que há? Eu já vi, não é uma murmuração, nem é um julgamento, é uma coisa que a gente vê. Pessoas dizendo assim: olha, seu nome foi para a boca do sapo. Eu já ouvi falar isso. Vocês também devem ter ouvido. Fizeram um ritual com o seu nome. Levou para a boca do sapo, perto do cemitério, e outros lugares, encruzilhadas, coisas assim. E desse dia para cá, você começou a sentir mal e a pessoa crê. Isso é confusão ou não é? Porque o crente marcado com sangue, a macumba não pega. Glória a Deus. Está compreendendo? Porque a macumba é maldição. E a maldição, essa maldição causada por ritualismo religioso, ela foi cancelada, quer dizer, cancelada de atingir a pessoa, porque aonde está a marca do sangue, a pessoa, nós ficamos às vezes doentes fisicamente, mas espiritualmente, a palavra nos diz que não. Mesmo que fracassamos talvez por alguns momentos, mas não é generalizado. Então, o ritualismo é tanta confusão, e o pior é que os muitos simples demais, sem a prudência, creem nisso. Agora, o sangue do Cordeiro, que veio marcar as pessoas, isolar da maldição, foi feito com juramento. Vocês estão compreendendo? Os ritualismos pega no crente, no cristão, pega. Tem muitas pessoas que têm dúvida, isso é muito perigoso. É a mesma coisa de se perguntar: quem foi que Jesus cumprimentou primeiro depois da ressurreição? Aí a pessoa crê em Jesus, mas também crê na criatura. Já houve essa pergunta e a resposta: foi Maria Madalena, foi Pedro, foi fulano de tal. Dizer que ainda falta colocar Cristo na sua primazia. A referência de Cristo na Bíblia é o Pai. E o ponto central do Pai ao trabalho referente à humanidade é Cristo. Então, antes do derramamento do sangue de Abel, ou do derramamento do sangue de Cristo. Compreenda, irmãos. A Bíblia diz que quando você compreende a palavra, trabalha menos e produz. E quando não compreende, entra a confusão. Confusão é coisa que vem do ocultismo. É a mesma coisa, até mesmo resumindo. Por que nós devemos perdoar uns aos outros? Para não faltar o sangue de Cristo em nossas vidas. Por que devemos perdoar uns aos outros? Para que não sejamos vencidos por Satanás. Tanto as obras boas que as pessoas fazem para Cristo, mas se não perdoar, o pecado permanece e a pessoa que não perdoa é vencida pelo diabo. Quem já leu isso? Ainda não? Então vamos tomar cuidado para que o Espírito de Deus que está em nós não nos negligenciaremos disso. Eu quero resumir com uma leitura de 2 Coríntios 2,10. Lê para nós, irmão. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Boa é a palavra que muitos chamam de esfriamento, quando não compreende. Quem não se senta para aprender, não poderá levantar para ensinar. 2 Coríntios 2, versículo 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa,
pois não ignoramos o desígnio. Fique bem cônscio, bem sérios. Quem tem mágoa no coração por não perdoar, seja ele quem for, é vencido pelo diabo. E os que são vencidos por ele, já está falando que significa derrotados. É a reflexão do sangue. A comunhão para que não falte a presença do sangue. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, assim está escrito: se estamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os. E o que mais? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Palavra. Quando o irmão meu veio de um homem que cometeu um pecado de prostituição e incesto. Está no capítulo 5 do mesmo 1 Coríntios. Mas ele se arrependeu de tal maneira que foi digno de ser perdoado, e Paulo preso passa a carta para a segunda carta para o outro Coríntios. Lidera este homem essa carta, esse versículo, esse capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 11, ele é direcionado a respeito de uma única pessoa que pecou esse pecado terrível, incesto e fornicação. Ele teve um caso com a sua madrasta e ele era solteiro. Então a situação foi muito grave. Mas houve arrependimento. E Paulo doutrinou a igreja para que toda a igreja perdoasse. Devido a ele ter arrependido, quando Paulo entregou aquele homem para ser destruído por Satanás, Paulo entrou em desespero, em oração, em lágrimas, sofrendo com aquele homem. É o Cristo verdadeiro cristão. E quando chega a notícia lá na prisão, o homem se arrependeu. O homem está a ponto de temendo sofrer, ficar depressivo se ele não recebeu o perdão da igreja. Que a igreja é um corpo de autoridade, você sabe disso. Constituída por Deus para tomar umas atitudes dentro daqui. Aí Paulo passa uma carta dizendo: olha, eu perdoei, que existe na presença de Cristo, se é que eu vos perdoei. Para que Satanás não sejamos vencidos por Satanás. E conhecemos os nossos artistas. Agora imaginam bem, a época que estamos, a gente vê por redes sociais quantas oposições um contra o outro, quanto isolamento de um irmão contra o outro, de outros. Isso é muito grave. Mas os que podem receber a palavra, como diz ao Senhor, quem pode receber a palavra, que receba em Cristo. A palavra. Trabalhando em cada coração. A palavra que é o suficiente. Compreenderam ou não? Aqui está falando. Cristo uma vez por todas entrou no santíssimo lugar e lá permanece pelo seu próprio sangue. Tanto é que a nossa petição hoje já não é uma parte segunda. Hoje não dá para mim andar com um profeta, contratar um profeta do meu lado, para andar por todo lugar comigo, para que conte o que pode acontecer, de sim ou de não, que não tem possibilidade. Nunca teve, na verdade. Agora sobre nós está o Espírito Santo derramado em nossos corações com abundância para nos guiar em todos os momentos em Cristo, Senhor da glória. Vamos fazer esta oração. Se for necessário, você peça perdão. E Deus Cristo, Ele tem o compromisso de perdoar quem se arrepende. Ele tem o compromisso de perdoar quem ou não. Dois grandes exemplos na Bíblia Sagrada. Quando ele diz pedir e dá-se usar, Cristo não está na tua vida inteira. Ele é o centro específico da verdade da sua palavra. Desça perdão e crê. Tome a ceia para que venha participante também dos ingressados
do reino da glória, porque na lista dos bem-aventurados está escrito assim: bem-aventurados os limpos, porque eles verão a Deus. Senhor Deus, Pai poderoso, que há necessidade, Senhor, de todos, meu Pai. As minhas falhas também, Senhor. A falha da tua igreja, meu Deus, meu Pai. A falha de cada um. Perdoando, meu Senhor da glória. Meu Deus, as nossas falhas. Assim como também nós perdoamos que nos deve, ó Deus. Com o poder da tua palavra. Em Cristo Jesus, Senhor da glória. De cada um, meu Deus, senta, meu Deus. Ó Senhor da glória. Justificado por ti, meu Deus. No nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que permanece para sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Eu irei passar a palavra, irmão, vai dar prosseguimento aqui. E já vamos celebrar a ceia para os irmãos. Ceia é motivo de alegria por causa do perdão. E o perdão produz alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Santificado seja teu nome, santo de Deus. Vamos trocar o ciclo, enquanto eles empurraram, colocou o ciclo ali. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como ânsia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consago, em Cristo vivo altar, ó desce por santo do céu, sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consago, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo do céu e do céu, Espírito divino do Pai a promissão. Aleluia. De graça. Serena alma rege, a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consago, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo do céu e do céu. Graças a Deus. Vamos dar graças pelo pão como fez o Senhor na noite do Pai. Deus de glória, Pai celestial, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, a esse pão apresentando o povo dele, que foi sacrificado por nós e recebemos o Deus pela fé consagrado para ele. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhora é a primeira, irmã. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Ai, não jantei, chegou para jantar ainda. Glória a Deus. Aleluia.
memória, esse pão representando o corpo do teu filho Jesus, depois é edificado por nós, e recebemos pela fé consagrado para esta finalidade. Amém. Se nós a te confessamos e seguimos na sua luz, não somente perdoa, purifica sempre, ó Jesus. Vamos dar graças, o Senhor na noite foi traído com o pão, e tendo dado graças no pratinho, e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Comemos para a glória de Deus. Aleluia. Comemos todos para a glória do Senhor nosso amado Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória, glória, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus.
santidade, para a remissão dos pecados de todos aqueles que têm que tomamos para a glória de Deus, nome santo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, graças a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santa irmã, já podemos terminar. Terminamos? Deus permite isso. Louvado seja Deus, todo o povo de Deus, para nosso Pai, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Amanhã começa, né? Inicia uma campanha, a providência de Deus, né? Será 7 dias de clamor, de oração, de palavras, louvado seja Deus, a favor, pedindo a providência de Deus sobre a nossa vida, amém? E o mês de maio, nós vamos estar fazendo um grande clamor pela providência de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Então, eu conto com os irmãos em oração junto conosco aqui nesse propósito, e a vitória será nossa, pelo sangue de Jesus, tá bem? Deus abençoe os irmãos ricamente. Esse é o voto de Deus. Porventura,
pessoa, uma pessoa que se afastou do Evangelho, ouviu a palavra e sentiu que reconciliar-se? Não tem. Pessoas que não são crentes estão conosco, porventura, também não tem. Então vamos já agradecer a Deus por esse trabalho que o Senhor nos deu nesta noite maravilhosa. Se alguém quiser receber unção com azeite, depois irei ungí-lo. Para a unção com azeite, ela tem um efeito na palavra de Deus, como nos ensina a própria palavra do Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos concedeu nesta noite, nas demais também.